Boa noite. Um olhar sobre o mundo vai mostrar, a partir de agora, o terrorismo no Brasil. Ele existe mesmo? Nativo ou internacional? Foi no verão de 2016, com as Olimpíadas no Rio, que primeiros terroristas foram presos no Brasil. Todos brasileiros. E nenhum deles com rastro em país árabe celeiro de jihadistas. Convertidos por controle remoto via Wi-Fi, formaram uma célula, a primeira conhecida. Mudando de cenário, estamos agora na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Aqui está nascendo Gaza e Beirute ao mesmo tempo. Muito dinheiro vai daqui financiar o Hezbollah, dinheiro de cocaína, armas, contrabando e doações de árabes da região de Foz do Iguaçu. Uma venezuelana de olhos azuis, Vanessa Neumann, por quem Mick Jagger se apaixonou, é um dos nossos entrevistados esta noite. Ela sabe tudo da Tríplice Fronteira e é quem municia de informações o Conselho de Segurança da ONU. Ela está alarmada com o que já existe e inclui o PCC entre grupos terroristas internacionais. Aqui no estúdio estamos com Ricardo Genari, especialista em segurança, inteligência e estratégia, com atualizações em Israel, Estados Unidos e Reino Unido. Ele vai falar da ameaça de terrorismo no Brasil. Mas antes, abrindo o programa, vamos ouvir o que diz a Vanessa. Absolutamente uno se tiene que preocupar, porque el efecto neto de la triple frontera es, yo digo, que es como un carrusel de caballitos para todos los grupos de crimen organizado o también de terrorismo. Hay dos manipulaciones financieras que ocurren perfectamente en la triple frontera o en cualquier otra zona que sea un ambiente perfecto para el financiamiento ilícito. Uno es el lavado de dinero, que es decir, el blanqueo de capitales de dinero que viene de actividad criminal. Y el otro es tomar dinero que es limpio, que es comercial, y desviarlo a fines de terrorismo. Son casi dos procesos casi opuestos, pero ambos están muy ligados en la triple frontera y en muchas otras zonas donde lo ven. Lo que nos preocupa de la triple frontera es que es tan grande y es muy estable. Entonces, uno no ve las matanzas, por ejemplo, como de los carteles en México. No, es un sistema que está perfectamente armado, que le conviene a todo el mundo. Y es un nexo, decimos que es una fusión criminal que cruza tres fronteras. Entonces, si tú eres un criminal o un terrorista, tienes varias ventajas. Tienes tres países donde te puedes ocultar de la policía, porque las fronteras sirven para bloquear investigaciones, pero no para bloquear el contrabando. El segundo tienes donde vender, tres mercados donde vender tus productos ilícitos y tres países con una infraestructura financiera muy avanzada, oficial y extraoficial, donde tú puedes ocultar dinero, desviar dinero y blanquearlo. Vamos ouvir a opinião do professor Ricardo, que tem a visão de dentro do Brasil. O que você pode acrescentar para a gente? Eu concordo com ela. Isso não é uma coisa que vem de agora, né? Isso é um processo já dessa questão da tríplice fronteira por vários interesses, né? Criminosos, né? De máfias e do terrorismo. Então, já existem indícios que desde pós-atentado do 11 de setembro de 2001, o que aconteceu foi o seguinte, alguns grupos começaram a vir para essas regiões, e principalmente para a Tríplice Fronteira, no sentido do quê? De lavagem de dinheiro e financiamento. Então, hoje nós temos uma situação de crime organizado na América Latina, principalmente, com organizações criminosas, como o Hezbollah. Então, no sentido do quê? De troca de armas por dinheiro e drogas. Uhum. Então, tudo isso que ela está dizendo é uma realidade que nós aqui na América Latina estamos já participando já há um bom tempo. Se sabe muy bien que, por ejemplo, Hezbollah es un grupo que domina el tráfico ilícito del tabaco en el occidente
incluyendo en los Estados Unidos, incluyendo en toda Latinoamérica y incluyendo en el occidente de África, en todo el oeste de África. Entonces, y también con la comunidad libanesa que uno tiene, que es enorme en la triple frontera. Y a mí me han dicho los policías en Brasil, que Brasil mismo tiene 7 millones de libaneses. Entonces, tú tienes esos lazos. No todos son criminales, por supuesto. La mayoría son criminales, ¿no? Pero hay algunos. Y dentro de esos, pero forman una comunidad que entonces algunos de ellos sí tienen lazos con Hezbollah y el informe los detalla. Que hay varios que son ya sancionados, que han abierto nuevas empresas en la triple frontera para financiar a Hezbollah. Entonces, si tú pones ya esa tendencia en la comunidad, la frontera tan porosa que puede pasar casi cualquier cosa, excepto la investigación. Puede pasar el contrabando, pero no la investigación. Y lo pones con el tráfico ilícito del tabaco y también el tráfico ilícito de las drogas, es como una tormenta perfecta. Entonces, lo que vamos viendo, nosotros decimos que, por ejemplo, Hezbollah es como la DHL de distribución, tiene una red de distribución excelente. Entonces, si tú tienes que mover tu producto y tú tienes una comunidad libanesa, tú la mueves a través de Hezbollah. Y por eso que uno encuentra el tabaco y las drogas uno al lado del otro tan frecuentemente, porque se trata de la red de distribución, tal como un negocio legítimo. El negocio de contrabando tiene la misma logística. A cooptação se dá pelo dinheiro ou pela necessidade? É um conjunto de ações, né? No sentido de você, por exemplo, como ela disse, o Hezbollah, na questão de drogas, né? Eles levam drogas para várias partes do mundo. Mas, no sentido contrário, eles trazem recurso e trazem armas. Então, quer dizer, vamos dizer, se entre aspas aí uma joint venture que está sendo feito, né, entre o crime organizado e o terrorismo, ele vem produzindo os efeitos mesmo, né? E isso traz para a sociedade, seja brasileira ou seja qualquer outra sociedade, um risco muito grande. Né? Então, quando no Brasil nós não tivemos atentados terroristas, mas nós já tivemos problemas, estamos vivenciando problemas de segurança pública no Brasil. Então, isso é muito perigoso quando a gente não está preparado para esse tipo de ação. Vanessa também fala dessa cooptação. Siempre todos estos grupos, los criminales, pero Hezbollah lo hacen particularmente bien, agarran, identifican el punto débil. Y siempre hay un punto débil, siempre alguien, y ni siquiera tienen que ser muy malvados. O sea, puede ser alguien que la mujer está enferma o el hijo está enfermo o tienen alguien que le pueden chantajear. Identifican el punto de entrada y los corrompen. Ya puede ser o por dinero o por chantaje o, como decimos, plata o plomo, ¿no? Te pueden amenazar también. Entonces, buscan ese punto de entrada y su idea y su plan, su esquema es definitivamente cooptarlos para que esos entes funcionen para ellos. Entonces, yo soy filósofa, yo empecé mi carrera como filósofa política, ¿no? Entonces, y a mí siempre me fascinó cuál es la relación entre el ciudadano y el gobierno y cómo es que eso se corrompe, cómo es que se meten y agarran que tu gobierno trabaje para ellos e não para ti. Você falou que tem havido movimento de mulas islâmicos na periferia de São Paulo, cooptando a gente pobre para ações de terror. Quer dizer, nós estamos falando até agora de tríplice fronteira, mas você trouxe para mim aqui a periferia de São Paulo, que é mais grave. O que está acontecendo não é nada contra a religião, mas como a gente está vivendo já tempos difíceis no mundo, e isso também reflete para o nosso país, nesse sentido. Então, o governo brasileiro precisaria ter um pouco mais de atenção do que está sendo divulgado nas periferias, né? Não é, como eu disse, não é contra a religião, mas a gente precisa ter um cuidado do que está sendo levado lá
no sentido assim, não de computação, mas de informação, de mulás e de outras pessoas que estão entrando no país, nesse sentido de divulgar informações sobre o próprio Islã e sobre outras coisas também que não comporta com uma religião. Situação é realmente alarmante. E vamos ver se a Vanessa tem alguma sugestão sobre o que fazer. Esto tiene solución, pero eso empieza con los gobiernos, en vez de ocultar el problema o estar echándole la culpa al otro, de coordinar para trabajar para una solución, para acabar con la corrupción y las amenazas que son a su propia gente, a su propia economía, y trabajar hacia eso, y con apoyo internacional. Sabemos hacer esto, lo que hace falta es esa voluntad política. O senhor passou por Israel, eu passei por Israel também, e os casos de terrorismo são tratados de forma diferente. É preciso agir. Uma ação na Tríplice Fronteira pode ter uma estratégia, mas uma ação na periferia de São Paulo é difícil. Sim. Nós estamos numa enrascada. O que ela disse seria o ideal, né? Ela fala no combate da corrupção e tal. Mas assim, a gente trazendo para uma parte mais prática. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente identificou, como nós já tivemos 2 operações aqui no Brasil, em 16 e 17 da Polícia Federal, então, na primeira, prendendo 13 suspeitos de terrorismo e agora, recentemente, 11 pessoas. Então, quer dizer, a coisa, ela está acontecendo, né? Num ritmo menor, mais lento, mas ela vem acontecendo. O que a gente não consegue ver no país é o seguinte, uma integração de inteligência, em primeiro lugar. Já que nós temos uma lei antiterrorismo no Brasil, então quer dizer que o fato pode nos complicar. Então, o que acontece? Já que existe esse problema, nós precisamos se preparar. E a primeira fonte desse preparo, vamos dizer, é conhecer o que é o terrorismo. Então, será que nós conhecemos, o governo conhece o que é o terrorismo, a sociedade sabe o que é? Então, quer dizer, a partir desse momento, a gente tem que ter os planos e os planejamentos. Como é que está a integração da inteligência brasileira com os órgãos internacionais, como CIA, MI6, Mossad e outros, mesmo na América Latina? Como é que existe essa integração? Nós temos um sistema brasileiro de inteligência. Será que dentro das políticas, em dezembro do ano passado, foi aprovada a nova lei de inteligência no país? Foi sancionada pelo presidente da República. E uma das coisas que diz lá, num dos artigos, é o combate ao terrorismo. Então, como é que nós estamos combatendo isso? Estamos combatendo, estamos entendendo o que é, estamos nos preparando. Então, essas são perguntas iniciais para que realmente a gente comece realmente a combater o terrorismo, se é que o terrorismo vai chegar no Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, você vai se surpreender com as informações que eu trago a respeito da ligação entre o crime organizado brasileiro e o terrorismo internacional. Até já. Nós voltamos a falar neste programa histórico sobre a relação entre o crime organizado e o terrorismo internacional. Dos Estados Unidos, quem fala é a venezuelana Vanessa Neumann, que municia de informações o Conselho de Segurança da ONU. E aqui no estúdio estamos com o professor Ricardo Gennari, especialista em segurança, inteligência e estratégia no Brasil. A Vanessa fala agora sobre a relação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hezbollah. Vamos ouvir. También de la triple frontera, que como son 3 estados, es más difícil que se los coma completos, pero sí, uno ve que tiene Comando Vermelho, tiene primero Comando Capital, que ahora están tan bien armados que le están ganando a las fuerzas militares en las favelas, y eso es porque están más armados, más alimentados, con más dinero, más droga, por las alianças que hacen a través de la triple fronteira. Na minha visão, essa questão do crime, ele é muito mais expansionista,
Porque nós temos como ela levantou, essa questão dos grupos criminosos. Hoje está catalogado mais ou menos 81 só no Brasil, organizações criminosas só no Brasil, 81 organizações. As que mais se destacam é o PCC em São Paulo, o Comando Vermelho, que o que ele está fazendo? Ele está conseguindo desmembrar, está conseguindo fazer franquias no país. Então, o Brasil vem passando por algumas rebeliões, já desde 2015, a gente vem enfrentando isso. Isso o que é? É conquista de território e conquista de mercado. Então, quer dizer, isso vem se ampliando mais. Dessas 81, são todos ligados sempre ao Comando Vermelho ou ao PCC. E a gente não pode esquecer também que do México, passando pela América Central e descendo para o Brasil, porque o Brasil, infelizmente, hoje é um dos países que mais exportam drogas, infelizmente. E o que está acontecendo? O Brasil virou rota e virou consumo. O Brasil é um dos países que mais consome droga no mundo hoje. Então, quer dizer, é a famosa lei da oferta e procura. Eles viram que tem uma oportunidade e estão utilizando isso. Então, quer dizer, eles estão fazendo que o Brasil consuma mais droga e exporte mais droga. E o ponto de apoio em outros países, no caso que ela disse, o Hezbollah tem esse interesse, porque também ele comanda regiões na questão do tráfico de drogas e de armas. E o Hamas, tem indicativos também do Hamas. Então, quer dizer, é tudo uma questão assim de negócio hoje. São multinacionais do terror. Com certeza. E isso alimenta muito esse mercado, né? E essa tomada de poder. Porque a gente não pode esquecer também que esses grupos, seja terrorista ou seja criminosos, ele também tem o viés político. Né? O próprio PCC usou em 2006 alguns artigos Mao Tse-tung. Então, quer dizer, é interessante, a gente não sabe onde eles querem chegar, mas que eles estão chegando em algum lugar, eles estão. Agora, com a Venezuela, nesse contexto, onde um vice-presidente é druso e foi responsabilizado pelos Estados Unidos por distribuir passaportes venezuelanos, a situação fica pior, talvez. A situação da Venezuela é uma situação atípica, né? Porque ali você tem, além de todos os problemas sociais, criminais, você tem um problema político. Então, hoje você tem ali uma ditadura. E essa ditadura é alimentada por pessoas poderosas. Porque hoje o tráfico de droga, nós sabemos que lá tem tráfico de droga comandado, tanto é que tem filhos de generais e mesmo recursos generais dentro dos Estados Unidos que foram expropriados. Né? O governo americano confiscou esses recursos. Atravessando o Atlântico, chegando a Portugal, a gente ouve sempre que o PCC chegou a Portugal, aí vem um desmentido, o PCC não está em Portugal. O PCC chegou a Portugal? Porque assim, como eu disse, eles são um grupo organizado. E o que eles fazem? Eles olham o mercado. E o mercado está se expandindo. Então, se não se combate, não só em Portugal, na África, já tem sinais dele. Tem Colômbia, México. Colômbia, México, América Central. Então, quer dizer, eles vão se expandindo. Então, se realmente não existe um controle, um combate, eles vão se expandindo aonde tem um negócio, onde tem um comércio. Como eu disse, eles também, é claro que eles fazem parcerias com grupos organizados também na Europa, com máfias, porque o interesse é mútuo. O interesse qual que é o primeiro? É dinheiro, é lucro. Então, onde tem essa possibilidade, eles estão fazendo parcerias. E, então, quer dizer, se os países, eu participei agora há pouco tempo de um evento no Rio de Janeiro e estava conversando, e estava ouvindo alguns portugueses, alguns oficiais portugueses falando. Então, não só portugueses, como espanhóis. Eles têm essa preocupação realmente da expansão do crime organizado brasileiro, o PCC, encabeçando como as máfias mexicanas. Então, essa é uma preocupação mesmo da Europa. Então, o que vai acontecer ainda é uma situação ainda sem, vamos dizer, sem um cenário definido. O que a gente sabe é que o combate já se iniciou.
seja na área de inteligência, principalmente na inteligência, o governo português, o governo espanhol, trocando informações com o Brasil, trocando informações com os Estados Unidos, nesse sentido de se entender o que são esses grupos e como combatê-los. Foi inclusive graças à Espanha que aqui no Brasil foi preso o primeiro grupo, Sim. a primeira célula de terror do Estado Islâmico. A inteligência espanhola identificou, através de monitoramento de WhatsApp e de celulares, identificou vários brasileiros em grupos e já na formação de um grupo, se não me engano, já com 20, 30 pessoas, já nesse grupo de brasileiros. E a Polícia Federal ela foi muito eficiente nesse caso, ela partiu, identificou com a ajuda já da Interpol e da Polícia Espanhola, e esses 11 suspeitos de ações terroristas são presos hoje no Brasil. Agora, nessa época da prisão, você chegou a detectar a ameaça de uso de armas químicas? Então, essa é sempre uma preocupação do terrorismo, porque o terrorismo, o que ele faz? Ele vem mudando seu modus operandi. Então, nós vimos a queda das Torres Gêmeas, que foi uma coisa fora do padrão, foi um planejamento fora do padrão. Mas, geralmente, o que eles utilizam? Ou armas letais, né? Porque qual é o objetivo do terrorismo? É sempre mutilar. Eles não querem matar, primeiro eles querem mutilar. Por quê? Se você causa uma comoção mais social, mais direta, como aconteceu na Espanha, aquele monte de pessoas na Inglaterra. Então, esse é o objetivo central deles, é mutilar para aumentar a comoção. No caso das armas químicas, armas biológicas, é uma questão, uma preocupação, principalmente dos governos, como Estados Unidos, França, onde o terrorismo ele é aplicado, onde o terrorismo existe. Então, essa é uma preocupação de armas químicas, contaminação de reservatórios de água. Então, essa é uma prevenção que, por exemplo, os Estados Unidos tem, que a própria Guarda Nacional Americana ela faz, no sentido de que se prevenir contra esse tipo de armas químicas e biológicas. Bom, nós temos mais uma participação da Vanessa lá em Washington sobre terrorismo internacional, que depois eu gostaria que você comentasse. Perfeito. Yo vi lo que pasó a mi patria de nacimiento cuando se metió el gobierno en corrupción masivo, se alineó con el tráfico de drogas, se alineó con un grupo terrorista que era las FARC y también abrió las puertas a otros grupos terroristas a través de los lazos de familia. Ahora yo tengo 30 millones de compatriotas que básicamente están reprimidos sin proceso democrático verídico y no se pueden ni alimentar y no se pueden salir de la situación. Entonces, es exactamente por eso que yo hago este tipo de trabajo. As pessoas estão sendo cooptadas, por exemplo, a gente vê na França, na Inglaterra, mesmo no Brasil, nas partes do mundo, você vê, nós estamos com 13 milhões de desempregados, né, que justifica. Mas aonde que se eu fosse um terrorista, onde eu queria cooptar as pessoas? Onde realmente existe a pobreza, existe a falta de... não tem escola, não é justificativa, mas como se eu fosse um terrorista, o que eu faria? Eu ia buscar essas pessoas que realmente elas entrariam com a causa. Tanto é que no Estado Islâmico, para você ser o soldado, você não precisa ser do Islã. Está de acordo com a causa, você pode ser um soldado do Estado Islâmico. Então, quer dizer, eles observaram muito isso. Então, de todas as vamos dizer, as etnias e dos países, você vê, só do Oriente Médio, retornaram à Europa, aos Estados Unidos, 5 mil pessoas de várias bandeiras. Então, como é que está sendo feita vamos dizer, essa varredura dessas pessoas que retornaram aos seus países já com todo esse treinamento e com essa ideologia na cabeça? Ele vai voltar lá para onde ele morava, ele não tendo saúde, educação, não tendo nem, às vezes, como é que ele vai acontecer? Ele vai se tornar um terrorista. Quando a gente fala do lobo solitário, o que é o lobo solitário? É um cara que é uma pessoa que ele tem aquela causa na cabeça e ele não tem mais nada a perder. O único brasileiro que a gente
sabe que foi, era um surfista, ele provavelmente não voltará, ele estaria morto. Nós temos brasileiros, assim, vamos dizer, conhecidos, nós temos dois, né? Que é o Brasília, né? Que morava na Bélgica, e ele estava no Estado Islâmico, e ele estava no quadro nos conflitos do Iraque, não sabemos o que aconteceu. E o Rafael é aquele brasileiro que hoje voltou de novo para a prisão, né? Na Ucrânia. Ele foi na Copa do Mundo, nós vimos bem a presença dele no Brasil, e hoje ele está preso na Ucrânia por terrorismo, né? Professor, o tempo nosso acabou e é uma pena. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. O programa hoje trouxe luz sobre um assunto desesperador, que é a ligação entre o terrorismo internacional e grupos do crime organizado brasileiro. Eu agradeço a presença do professor Ricardo Genari, que é especialista em segurança, inteligência e estratégia, com atualizações em Israel, Estados Unidos e Reino Unido. E a presença online da venezuelana Vanessa Neumann, uma estudiosa da Tríplice Fronteira e é quem municia de informações o Conselho de Segurança da ONU. Eu agradeço particularmente a sua companhia. Um Olhar sobre o Mundo volta na semana que vem, sempre às segundas-feiras, depois de Rosiane Kennedy, às 15 para as 10 da noite. Um abraço.